Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus da Deriva BIM. Eu quero mostrar para vocês um pouco mais do que é uma implementação BIM eficiente de verdade. O que é o Big Open BIM, né? Como é que a gente faz para poder, por exemplo, transformar esse prédio aqui em uma simulação da construção dele no computador. Porque o BIM, de forma resumida, é isso. A gente vai fazer a construção dessa edificação dentro do computador primeiramente, antes disso ir para a obra. Muitas pessoas falam que fazem projeto em BIM, mas na verdade utiliza o Revit para fazer um hidrossanitário, ou então utiliza o Revit para fazer um projeto elétrico, ou um ArchiCAD para fazer um projeto arquitetônico e acaba vendendo como, eu faço projetos em BIM. Na verdade, isso é apenas o Little BIM. Quando a gente trabalha com uma disciplina e usa uma ferramenta BIM para fazer a concepção dessa disciplina de projeto, a gente está utilizando no máximo o Little BIM. A gente consegue extrair quantitativo de material, a gente consegue ter uma visualização 3D, mas o BIM vai muito além disso. O processo BIM vai muito além disso. Você utilizar uma ferramenta BIM para fazer um projeto é apenas uma pontinha do que o mundo BIM pode proporcionar. É uma pontinha que vai encaixar ali no processo BIM. E olha só, a gente tem um exemplo aqui de uma edificação. Eu quero mostrar para vocês, quando a gente aplica o processo BIM dentro dessa edificação, a gente pode ir chegando em algo como isso. A gente vai construindo a edificação dentro do computador, primeiramente. Olha só, aqui a gente tem todas as instalações dessa edificação, a gente tem projeto estrutural, arquitetônico, todos se comunicando aqui. A gente tem um raio-x aqui das paredes, a gente consegue visualizar todas as informações desses elementos que estão locados aqui dentro dessa edificação. Então olha só, estou dando um zoom aqui, me aproximando. Está travando um pouco porque está um pouco pesado isso aqui, tem muitos componentes. Olha só, à medida que eu vou caminhando aqui pelo meu projeto, eu consigo analisar todos os sistemas aqui da minha edificação, eu consigo analisar cada um dos componentes. Por exemplo, eu vou clicar nesse T aqui, por exemplo, e analisar uma informação sobre ele. Aqui a gente tem acesso a diversas informações. Vou abrir aqui Deriva BIM, por exemplo. Aqui em Deriva BIM eu tenho uma descrição completa dele. Eu tenho do que se trata, qual o nível de referência dele. O manual, por exemplo, ele é um produto da Tigre. Eu tenho um manual aqui desse componente para poder ser acessado nesse modelo 3D. E esse modelo 3D pode ser acessado pelo tablet celular, lá na obra mesmo. O pessoal consegue abrir esse modelo e acessar todas as informações de cada um dos componentes aqui, seja elétrico, do sanitário, seja de combate a incêndio, seja de arquitetura, estrutura, tudo dentro da obra a partir de algum dispositivo. E como isso que é feito, como que a gente chega nesse resultado, né? Como a gente consegue transformar uma ideia de uma edificação em um processo BIM de verdade, um processo colaborativo BIM de verdade. Então, olha só, deixa eu abrir esse exemplo. Esse aqui é um exemplo bem sintetizado de um processo BIM modelado por mim. Então, existem diversas formas, existem diversos caminhos, diversas metodologias de você aplicar a filosofia BIM em um empreendimento. Esse aqui foi um que eu desenvolvi. E como é que a gente faz para poder, então, ter uma ideia de empreendimento e aplicar toda a metodologia BIM dentro desse empreendimento, a fim de se ter quantitativos mais precisos de materiais, compatibilização de projeto, instruções eficientes de obra, visualização mais assertiva de cada um dos elementos. O processo BIM pode proporcionar diversas contribuições para a obra e, inclusive, essas contribuições podem acelerar o processo de construção e gerar muitas e muitas economias na sua obra. Então, olha só, a primeira coisa para a gente ter um empreendimento com um processo BIM implementado de verdade é a construtora, o escritório de engenharia ou até a prefeitura criar um BIM Mandate. Um BIM Mandate é um manual, é um livro de instruções com padrões de entregas de arquivos da construção, de entregas de informação da construção. Esse BIM Mandate, a gente tem exemplos aí como o Caderno de Santa Catarina, a gente tem exemplos como o Caderno do Paraná. São BIM Mandates para as prefeituras para as prefeituras não, para as cidades, né, para os processos de licitações desses estados. Mas cada construtora pode ter o seu BIM Mandate. Então, o primeiro processo para se ter uma implementação BIM eficiente é a gente desenvolver um BIM Mandate. E nesse BIM Mandate a gente tem informações como padrões de entrega, né, de projeto. A gente tem mapeamento em IFC, é muito importante se trabalhar com IFC de forma eficiente, fazer mapeamento de cada um dos elementos, né?
Código de classificação da construção, a gente tem exemplos aí como Sinap, como a própria NBR BIM, né? Então a gente tem diversos métodos, tem diversos tipos de classificação de cada um dos elementos dentro de uma construção. A gente tem Omniclass, por exemplo. Então, no BIM Mandate a gente determina qual sistema de classificação que a gente vai utilizar aqui nos nossos modelos BIM. Nomenclatura de arquivos, como é que a construtora trabalha com essa nomenclatura de arquivos, um MVD, que é um Model View Definition, quais são as informações necessárias para cada um dos elementos. Por exemplo, eu tenho um T soldável de 25 milímetros, qual a informação que eu preciso entregar, qual informação, na verdade, a construtora está perguntando, qual a informação que eu preciso receber do projetista para eu poder executar isso na obra. Olha, eu quero o tamanho desse T, eu quero qual é o fabricante do T, eu quero qual que é o material desse T. Eu quero que todas as informações venham para eu poder acessar dentro de um modelo FC. Então a gente cria um Model View Definition para isso. Isso aqui é todo um processo de filtro de informações dentro de um modelo BIM. Então, olha só, padrões gráficos, qual é a cor que eu quero que seja uma parede dentro de um modelo, ou de uma prancha, qual é a espessura de linhas, qual que é a espessura de linhas de tubo. Então todos esses padrões gráficos também são determinados dentro desse manual BIM. Nomenclatura de objetos, e tem diversas e diversas outras informações que a gente pode ir adicionando e criando um manual aqui para a própria construtora, para o escritório de engenharia ou para a prefeitura. Depois de criar esse manual, aí sim a gente pode iniciar um projeto de verdade. Mas para iniciar um projeto de verdade, a gente precisa primeiramente planejar esse projeto. Aí entra o BEP, né? Então a gente terminou o nosso manual, a gente vai iniciar um projeto. Beleza, tem aqui esse prédio enorme aqui para a gente poder iniciar, né? E a gente precisa, então, definir uma estratégia, um planejamento para poder modelar esse projeto e construir ele no computador, porque o BIM, de forma bem sintetizada, é isso. A gente vai construir e simular a construção dentro do computador primeiro. Então, olha só, o que é o BEP? É o BIM Implementation Plan, né? Que é o plano de execução BIM. É BIM Execution Plan, quer dizer, né? É o plano de execução BIM. Então, o BEP é um arquivo que a gente vai fazer para cada um dos projetos que a gente for iniciar. E dentro desse arquivo, a gente define várias informações que a equipe desse empreendimento, que vai trabalhar no processo do projeto desse empreendimento, deve seguir. Então, a gente tem listado atividades, metas com datas, por exemplo, finalização do projeto arquitetônico em tal data, aprovação do projeto arquitetônico até tal data, entrega dos modelos hidrossanitários até tal data, projeto executivo elétrico até tal data. Então, tudo isso é definido em etapas, datas, atividades. A gente tem funções aqui que está relacionada com a equipe, então a gente vai listar toda a equipe de projeto com contato, e-mail, cada uma das funções das pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, a gente precisa listar isso. Quais são os formatos de entrega dos projetos, IFC, RVT, Excel, Word, PDF. Então, isso é determinado para cada uma das entregas, para cada tipo de entrega a gente coloca um formato específico. Qual é o objetivo de se implementar o BIM nesse projeto? Qual que é o principal objetivo? É extrair quantitativo? É ter orçamentação? É fazer todo o ciclo de vida da obra? É fazer Clash Detect? É ter instruções da construção? Então, a partir dessas informações, a gente cria um traçado aqui embaixo diferente para cada informação que a gente quer buscar, para cada objetivo, né, que a gente quer buscar implementando o BIM. Então, eu coloquei aqui um esquema geral do processo de projeto que serve para quase todos os objetivos que a gente tem em um processo BIM, né? Então, quais serão os softwares utilizados para cada uma das disciplinas, qual a unidade de medida que a gente vai ter para medir parede, para medir tubo. Então, tudo isso é especificado e planejado nessa etapa inicial aqui, quando a gente cria um BEP para os projetos. Depois disso, é muito importante treinar toda a equipe envolvida no projeto, a fim de se respeitar esses padrões que foram determinados aqui pela construtora. Então, a construtora criou esses padrões, desenvolveu esses padrões e já reuniu toda a equipe que vai trabalhar no projeto. É necessário treinar essa equipe a fim de se respeitar esses padrões. Esse treinamento pode ser feito pelo próprio manual, né, da construtora. Esse manual pode ser fornecido para toda a equipe lê e estuda esse manual e trabalha com isso. Ou então pode ter vídeos tutoriais ensinando como é que cada um dos projetistas vai trabalhar com as informações dos seus modelos. Pode ser feitas mentorias, aulas online, ao vivo, com esses projetistas a fim de se treinar, tirar dúvidas e ter uma equipe que vai trabalhar com eficiência de verdade nesses projetos. Então,
Feito isso, né, esse planejamento, feito o treinamento, a gente pode iniciar de fato. Depois disso tudo, a gente inicia então o processo de projeto de verdade, onde a equipe vai começar a modelar os projetos na ordem, né, que foi definida aqui no plano de execução, porque o plano de execução também você determina a ordem desse processo de projeto. E aí, nesse plano de execução BIM, a gente determina também qual que vai ser o CDE que a gente vai armazenar todas as informações desse empreendimento. E o que é o CDE? O CDE aqui, olha, já coloquei já no processo de projeto, o CDE é o Common Data Environment, significa Common Data Environment. Então ele é um ambiente comum de dados. A gente vai ter uma pasta de um projeto tal, e nessa pasta de projeto tal vai estar armazenado todos os dados a respeito desse empreendimento. E o CDE ele permite que a gente tenha visualizações de arquivos IFC, 3D, arquivos RVT ou qualquer outro formato de um software BIM que você esteja utilizando. Ele permite, alguns CDEs, né, não todos, permite que você faça Clash Detect dentro dele. Alguns CDEs permitem que você faça isso aqui, que é o BCF, né, que é uma comunicação dentro do modelo 3D. E esse BCF é um BIM Collaborate Format, eu acho que é algo nesse sentido que significa. E isso aqui nada mais é do que uma forma de você poder comunicar dentro do modelo, né, mostrando que tem um problema ali dentro do modelo. Então, olha só, dentro do CDE, a gente vai armazenando os arquivos IFC, a gente armazena memoriais de cálculo, armazena arquivos RVT, arquivos AutoCAD, arquivos em PDF, pranchas, tudo vai ser armazenado aqui de forma bem organizada. E aí, à medida que os projetistas forem trabalhando, criando os seus modelos, o projetista da parte de elétrica manda o seu modelo elétrico, o hidrossanitário manda o hidrossanitário, o estrutural manda o estrutural. Vai acontecendo aqui um ciclo, né? Então, esses modelos são carregados em um determinado tipo de extensão, né? Aqui eu estou tratando FC porque é a extensão que se comunica com todos os projetos, todos os arquivos BIM, né? Então, os projetistas vão mandando esses projetos em FC. É feito, então, um Clash Detect. Então, o Clash Detect pode ser feito pela própria ferramenta de CDE. A gente tem exemplo aí de CDEs que fazem Clash Detect, o Trimble Connect, por exemplo. Entre outros, né? Tem um BIM Collab que também faz. E a gente tem outros exemplos também de CDE como Autodesk Docs, que é muito bom para trabalhar com projetos feitos em Revit, em AutoCAD, quando você utiliza os produtos da Autodesk, e também com IFC é muito bom de trabalhar. A gente tem o BIMSync, a gente tem Construct Manager, tudo isso são CDEs para poder armazenar todos os dados do seu empreendimento. E olha só, aqui dentro do Clash Detect a gente tem também diversas ferramentas que podem fazer o Clash Detect. Isso não é necessário ser feito dentro do próprio CDE. Você pode utilizar, por exemplo, o Navisworks para fazer Clash Detect, você pode usar o BIM Collab, você pode usar o próprio Revit para fazer Clash Detect, e a partir do Clash Detect a gente gera uma revisão, mostrando, olha, tem tubo em viga, o projetista da parte hidráulica deve deslocar esse tubo, então faz todo um arquivo de revisão, e essa comunicação pode ser feita também dentro do próprio CDE, por isso que a gente tem aqui o BCF, que é a comunicação, a gente pega o modelo 3D, e olha só, vou mostrar como é que funciona, a gente pode chegar aqui nesse modelo, aqui ó, todo o modelo está aqui, e a gente chega, por exemplo, nesse tubinho que está aqui subindo, olha, tem uma incompatibilidade aqui com a parte elétrica. A gente pode chegar, por exemplo, o Trimble permite a gente fazer isso, colocar aqui uma tarefa. Então a gente cria uma tarefa dentro desse tubo que fala, olha, tubo versus conduíte, interferência. E aí descrição, a gente coloca deslocar tubo de hidráulica para a direita. E aí coloca a data limite para fazer essa revisão. A gente tem até dia 16 para fazer essa revisão. Prioridade, a gente coloca como alta, tem que ser feita logo essa revisão. Então, titulares, quem que é o responsável por essa mudança? Vou colocar eu aqui, Matheus Alves da Ariva, para colocar como responsável por essa mudança. Tipo, né, é uma falha, então a gente pode colocar como uma falha, uma colisão no caso, né, e até marcar algumas tags aqui. Quando a gente salva isso, a gente então tem uma comunicação aqui dentro do modelo. A gente tem
esse carinha aqui, um BCF, né? A gente está fazendo BCF aqui. Então, olha só, já gera uma imagem, mostra onde está o modelo, e quando o profissional responsável acessar as tarefas dele, vai ter aqui, ó, tudo que ele precisa fazer de mudança. Então, tubo e conduíte. Se eu dar uma afastada aqui e clicar na minha tarefa, olha, ele vai mostrar a tarefa para mim e ele já aproxima do elemento que eu preciso fazer essa revisão. Então tá aqui. Aí essa revisão, ela precisa ser feita no meu modelo que eu estou trabalhando. Se eu estiver trabalhando com o Revit, vou chegar lá no Revit, deslocar esse tubo, transformar ele em FC, né? Aplicar a metodologia de MVD, de Model View Definition, e carregar novamente aqui no CDE. E aí, quando eu atualizar esse arquivo, isso aqui vai estar deslocado e a gente vai ter resolvido, então, essa interferência. E aí a gente coloca como resolvido, né? A gente vai marcar como encerrada. Então foi encerrado, foi resolvido e a gente colocou aqui como encerrado. E a gente vai registrando todas as mudanças que a gente foi fazendo e mantendo essa comunicação entre todos os profissionais envolvidos aqui. Então, de fato, a gente vai construindo aqui nossa edificação dentro do computador, a gente vai se comunicando com os outros profissionais e fazendo qualquer mudança que for necessária. Vamos voltar aqui para o nosso esqueminha. Então, tranquilo, a gente vai fazendo todo esse processo aqui de clash detect, revisão, né? Qualquer erro que tiver também o outro profissional pode verificar, olha só, isso aqui está fora do padrão normativo. Pode utilizar o BCF, uma comunicação dentro do modelo para falar, esse diâmetro aqui não vai atender, tenta aumentar esse diâmetro. Então tem toda essa comunicação que pode ser feita, os profissionais vão atualizando o modelo, carregam novamente e todo esse processo fica feito até a gente ter resolvido todos os problemas. Resolveu todos os problemas, está com o modelo finalizado, perfeitinho, a gente pode gerar então um quantitativo de materiais. Esse quantitativo agora vai ser um quantitativo exato de materiais para a gente poder mandar para a obra. Então olha só, o quantitativo de materiais então é gerado a partir dos modelos e esse quantitativo é avaliado pela equipe da construtora. Eles podem achar alguma coisa estranha, falar, não, esse material aqui é muito caro, fazer alguma revisão e reprovar o quantitativo. Claro que ele reprova com alguma revisão, fala, olha, eu quero que troque esse material por outro, ou eu quero que reduza essa quantidade de tubo, eu quero que retire os tubos que estão indo para determinado local, a gente vai retirar as torneiras que abastece a área da churrasqueira, deixar só 2 torneiras, lá tinha 5, vamos deixar só 2. Então, esse quantitativo de material, o pessoal da construtora pode avaliar, né, e passar alguma mudança, fazer uma revisão e reprovar o quantitativo de material. Aí a gente volta para o modelo, faz as mudanças novamente, faz isso aqui tudo novamente, clash detect, comunicação que for necessária, carrega novamente no CDE esse projeto atualizado, esse modelo atualizado. E aí a gente gera um novo quantitativo de material. Pessoal da construtora aprovando, aprovamos esse quantitativo, beleza. Você tem um modelo já perfeitinho, com quantitativo perfeitinho, você já pode então trabalhar no detalhamento final, fazer as pranchas e o detalhamento final do seu projeto para depois, olha só, você mandar para a obra. Então você fez as pranchas e detalhamentos finais, você vai utilizar tecnologias e organização de visualização. Como é que o pessoal vai ver o seu modelo na obra? Essa visualização pode ser feita por folhas, né? As pranchas que a gente vai mandar para a obra, pode ser feito por tecnologias de realidade aumentada, como a tecnologia que eu venho trabalhando, por exemplo, olha só que legal esse tipo de tecnologia. A gente coloca marcadores na obra e a gente consegue visualizar os tubos que estão por trás da parede, a gente pode visualizar a parte elétrica se for necessária. Então a realidade aumentada ela vai espelhar aqui para a gente todos esses tubos e a gente consegue fazer uma verificação na obra, analisar informações do fabricante, analisar catálogos e tudo mais a partir de um dispositivo de realidade aumentada. Então isso aqui também é um tipo de entrega do seu modelo para ser utilizado em obra. A gente tem também cadernos com QR Code. Você pode criar um PDF, um caderninho com QR Code de cada um dos projetos e fornecer para a obra, para o pessoal poder acessar os modelos, as pranchas, por um QR Code que vai estar listado nesse caderninho. Então, além desses três, tem diversos métodos de entrega de projeto para ser utilizado em obra. Então, isso aqui é um exemplo bem simples para a gente chegar só até aqui, ó, só até a etapa de entrega na obra. Além da etapa de entrega da obra, tem várias e várias outras coisas que a gente pode ir implementando com o BIM. Aí o céu é o limite. Depois da entrega da obra, a gente pode, por exemplo, né, vou um pouco mais além, a gente pode ter um digital twin da obra. Então, aí esse processo de projeto seria um pouco mais complexo, porque a gente teria que ter as informações digitais associadas ao modelo real. Então, eu tenho aqui o modelo digital de um edifício. Se eu chegar nesse modelo digital, clicar ali na tomada e pedir para desligar a luz, ele vai desligar
no empreendimento real. Então a gente pode ter até um digital twin da edificação depois desse processo. Mas um processo normal aqui de entrega de projeto para obra pode seguir esse padrão. É um processo bem simplificado, né? Mas que ajuda a gente já a entender um pouco do potencial do BIM. Então eu espero que esse vídeo, né, tenha ajudado vocês a entender um pouco mais do processo BIM e buscar informações sobre isso. Não dá para eu explicar tudo sobre BIM em um vídeo, esse vídeo já está ficando muito longo. E olha só, se eu for explicar cada um desses itenzinhos que está aqui, como o MVD, por exemplo, como o BCF, por exemplo, falar sobre Clash Detect, falar sobre IFC, mapeamento IFC, cada um desses assuntos vai dar um vídeo muito longo, de 1 ou 2 horas. Então, isso aqui é só um vídeo simplificado, bem simplificado mesmo, de um processo BIM para entregar projetos para uma obra. Além disso, você pode estar seguindo o processo BIM, é um ciclo, né? Você pode continuar seguindo em outras e outras etapas até finalizar o ciclo de vida de uma obra. Então, espero que tenha ajudado esse vídeo vocês. E se vocês querem que eu poste mais conteúdo sobre BIM, deixe aí no comentário, curta o vídeo, compartilha pra galera, que eu vou criando mais e mais conteúdos ensinando cada uma dessas coisas para vocês poderem implementar na construtora, no escritório de vocês, todo o processo BIM de um empreendimento. Então, até a próxima, pessoal.